Existe uma armadilha em ter o pátio cheio de carro, porque nem sempre significa que está gerando dinheiro no bolso. Depois de atender mais de 150 oficinas pelo Brasil, a gente teve uma certeza: pátio cheio não significa lucratividade. Existe aí algumas armadilhas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, sou Ariadne Cremonese, sócia fundadora da Impulsione Oficinas. Trabalho aí há mais de 12 anos com marketing, há 6 anos no marketing digital. E aqui na Impulsione Oficinas, o nosso foco é fazer com que oficinas tenham visibilidade digital que vende para potencializar suas vendas. E no nosso canal, você vai aprender como conseguir alavancar, potencializar teu faturamento, tendo mais previsibilidade e usando o digital de forma assertiva. Agora vamos lá, quais são essas armadilhas? O que acontece? Às vezes, ver aquele pátio cheio dá até uma sensação de alívio. Uau, o negócio tá indo bem. Mas a pergunta e a reflexão é, a sua oficina tá cheia de quê? Serviços estratégicos? Serviços com bom ticket? Tá tendo ali um bom trabalho? O que gera mais margem para você? O cliente particular? Tem carro de cliente particular? Ou só frotas e seguradoras que espremem sua margem? Você precisa olhar para o teu pátio e entender, isso gera lucro ou não? Então vamos embora entender quais são as armadilhas que impedem da tua oficina ter mais lucratividade, mesmo às vezes quando ela tá com o pátio cheio. A primeira armadilha é essa, né? Já tá óbvio, é confundir movimento com resultado. Um bom dono de oficina, ele para e analisa os dados, ele entende o que tá chegando na minha oficina. Qual é a qualidade dos serviços? Tá gerando lucratividade? Qual é o ticket médio que tá trabalhando? Isso realmente tá gerando ali o retorno que eu quero? Tem oficina que gosta de trabalhar com serviços ali que tem mais tempo, né? Como, por exemplo, alguma questão no motor, as questões de câmbio, que acaba sendo um trabalho mais extenso. Já tem outras que são a do serviço rápido, para que gere uma rodada melhor aí. E aí você tem que entender, a minha oficina tá com o pátio cheio daquilo que eu quero ou tá com o pátio cheio daquilo que chega? Você precisa ter essa visão. E como você vai ter clareza medindo o seu resultado, metrificando? Hoje você consegue analisar por que seu ticket médio está baixo? Você consegue entender por que a sua margem está espremida? E uma dica que eu te dou, quais são seus canais de aquisição? Você está dependendo de um só ou está diversificando? Porque quando você olha para isso, você vai entender qual é o caminho que te leva a um negócio mais lucrativo. Bora para a segunda armadilha? A segunda armadilha é aceitar qualquer tipo de serviço. Você foi lá, determinou, entendeu que o teu negócio flui melhor com um serviço rápido. Ou você foi e entendeu que a sua oficina funciona melhor com serviços que são mais demorados. E aí, de repente, a água começa a bater e você começa a aceitar qualquer tipo de serviço. Você vai colocando ali o cliente que chega, né? Porque está dependendo às vezes só da indicação, do cliente de porta, e você não está direcionando para atrair aquele cliente que você quer. Aquele cliente que te gera mais rentabilidade. Então, você precisa... E aí, assim, se você ficar nesse movimento de aceitar qualquer tipo de cliente, você não vai conseguir focar no cliente que você quer. Você não vai conseguir parar, por exemplo, para produzir um bom conteúdo, para falar sobre manutenção preventiva, se esse é teu foco. Você não vai ter uma estratégia para isso, porque você vai estar ali apagando incêndio. Então, cuidado ao ficar aceitando serviços que não são seu foco, porque isso pode te distrair e pode acabar com a sua lucratividade. A terceira armadilha é não focar no crescimento. Como você tá ali tão intenso no movimento, no volume, fazendo esse pátio girar, porque às vezes tá tão lotado, né? Tá cheio que não dá nem pra andar. Você fica focado em quê? Em fazer isso rodar. E quem tá olhando pro teu crescimento? Tem aquela frase, né? Se o comandante sair lá da frente da aeronave para te servir o cafezinho, quem tá pilotando a aeronave? E às vezes, quando você tá com o pátio cheio, você tem que ir pro operacional, você tem que fazer coisas para fazer ele rodar, quando na verdade você precisa. Óbvio, vai ter um tempo que você vai estar lá no operacional, né? Eu acho que essa história de que o dono só pode ficar no estratégico, a gente sabe que não é a realidade da maioria das pequenas e médias empresas, mas a gente precisa ter tempo para olhar para o estratégico. E quando tá trabalhando ali no volume, o que acontece? Não dá tempo, porque você tá sempre ali apagando incêndio. E isso é muito perigoso. Por quê? Você pode até estar com um falso resultado ali no curto prazo, mas e no longo prazo? Eu já falei com donos de oficinas que só dependiam de frotas e, de repente, a maior frota que ele atendia encerrou o contrato com ele.
O faturamento dele caiu pela metade e ele não fazia o trabalho de marketing digital, ele não atraía por outros lugares. E aí o bicho pegou. Ele precisou encontrar um novo caminho. Porque quando ele estava com excesso de volume, ele estava ali, deixando o negócio dele nas mãos de outra pessoa, nas mãos de um contrato. E aí ele não pensou no crescimento de médio e longo prazo. Então isso é realmente uma armadilha muito perigosa. E às vezes você fica nesse volume, hoje eu tô cheio aqui, porque eu recebi muita indicação. Mas amanhã ou semana que vem, a minha agenda tá vazia. E aí? E aí, meu amigo, o que você vai fazer? Por isso que você precisa entender como construir previsibilidade através da diversificação de canais. Então, bora pra gente fechar esse vídeo aqui com bastante assertividade, porque realmente isso aqui pode mudar seu jogo, tá? Quais são essas 3 armadilhas? A primeira é confundir movimento com resultado. A segunda é aceitar qualquer serviço. E a terceira é não focar no crescimento. Quando o dono de oficina muda esse olhar, muda essa visão, o jogo muda. E aqui, hoje, sabendo, né, como funciona a mentalidade, o perfil dos donos de oficina que crescem, eles tomam uma decisão muito clara. Eles saem desse bombeiro, né, de ficar trabalhando em volume, de ficar só resolvendo BO, de ficar aceitando, eu dependo só de frotas e seguradoras, tá confortável, tô faturando, sei lá, 150 mil, vou manter assim. Não, eles entendem que, ok, eu posso manter esse ritmo, mas eu preciso abrir um outro canal de cliente particular. Ari, mas não cabe na minha oficina. Você vai precisar tomar uma decisão. Então, você tá com muito volume aqui, você vai ter que diminuir um pouquinho para começar a tracionar cliente particular. E você não ter todos os seus ovos numa cesta só. Isso é algo que a gente ouve há muito tempo, né? Então, a gente precisa saber diversificar canais. E olhar para quando sua oficina enche, entender. Uau, tá cheia do cliente certo, porque aí, coisa linda, maravilhoso, parabéns, bora pra cima que aí tá com o dinheiro no bolso. Mas quando ela tá cheia daquele cliente que fica chorando desconto, daquele cliente que realmente não tá disposto a pagar o valor que o seu serviço vale, né? Aquele cliente que é o serviço que você não quer atender, mas você atende porque você precisa pagar a conta, isso não vai construir o sucesso que sua oficina merece. As oficinas que vão liderar o mercado nos próximos anos são essas que entenderam o poder da previsibilidade e da visibilidade, sem depender de um único canal, sem depender só de indicação, mas conseguindo diversificar e usando essa potência que é o digital a favor. Não é mais uma opção, é uma realidade. A sua oficina, ela precisa estar bem posicionada. O teu mercado precisa que você se posicione e que mostre os seus diferenciais. Se você quer entender como fazer isso, como se você quer expandir sua mente, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte, comenta e compartilha e bora pra cima crescer e impulsionar a sua oficina.